Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse. Capítulo de número 2. Lembrando aos irmãos que semana que vem nós estaremos dando continuidade à série do cristão ateu. Quem está acompanhando aos domingos de manhã sabe que nós estamos pregando essa série do cristão ateu. O que é isso? Que cristão ateu é esse? O que é isso, pastor? É acreditando em Deus, mas vivendo como se Ele não existisse. Nós estamos falando isso aos domingos pela manhã. E acaba que agora à noite as mensagens têm meio que se encaixado. E eu quero dividir com vocês rapidamente a palavra que está em Apocalipse, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso 18, que é uma mensagem, uma carta endereçada à igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira era uma das igrejas assim, de menos importância, menos relevância em relação às outras 6 igrejas. Ela não era tão rica, ela não tinha tanta expressão, não tinha o poder de grana como outras tinham, e a rota comercial dela não era tão importante assim como as das demais igrejas, mas Deus entrega um recado a essa igreja, e eu acho que esse recado ele tem muito a ver com os nossos dias também. Aliás, toda a Bíblia tem a ver com os nossos dias. Quem crê nisso? A Bíblia não está ultrapassada. Um crente conseguiu dizer amém. Eu gosto disso. Se tiver um crente na casa, tá bom. A Bíblia não é um livro ultrapassado. Eu vou repetir, a Bíblia, o jornal que você leu ontem é ultrapassado, mas a Bíblia não é ultrapassada. A revista que vai lançar domingo que vem já é ultrapassada, mas a Bíblia não é ultrapassada. A Bíblia é viva e eficaz. Amém? Você sabia que a Bíblia é o único livro que você lê com o autor do lado? Dá um aplauso aí, qual é? Que isso, pastor? O Espírito Santo está em nós. Olha, o Descente foi maravilhoso. Foi legal, estava aquela galera toda que você conhece lá, Todd White, um monte de gente pregando, ministrando. Não vamos aguardar os resultados agora daqueles que foram enviados, porque eu acho que daqui a 10 anos nós vamos ver os resultados daquilo que foi gerado ontem. Algumas pessoas vão só por causa do movimento e por causa do evento, e acaba o evento, já virou passado. Eu quero ver agora os frutos que vão surgir disso. Mas foi um evento maravilhoso, 3 estádios lotados, 190 mil pessoas clamando e adorando a Deus simultaneamente. Isso é algo maravilhoso. Mas algo me marcou. Na sexta-feira à tarde, de manhã, nós tivemos um ensaio. Eram várias bandas para tocar para vários ministros, e nós fomos ensaiar num complexo de estúdios ali em São Paulo, em frente ao estádio do Morumbi. Estúdio 500. Esses estúdios são 5 estúdios, não sei se você conhece lá, Danilo. 5 estúdios grandes de ensaio. Nós estávamos ensaiando, e quando a gente entrou, tinha um técnico do estúdio, recebeu a gente muito bem, estava tudo montado, e a gente ensaiou as músicas que a pastora iria ministrar, as músicas que o pastor Salles ia ministrar. Nós ensaiamos. E aquele negócio, legal, anota o telefone do estúdio, se precisar de alguma coisa em São Paulo, você liga para mim. E o cara me deu o telefone. Beleza. Aí à noite nós tivemos, sexta-noite, a passagem de som lá no Allianz Parque. Eu estava na van, aquele trânsito de São Paulo abençoado, 1h20 para chegar no estádio. Se não tivesse trânsito, você faria em 25 minutos. Aí eu estou lá na van, de repente chega uma mensagem para mim no telefone. E era desse técnico do estúdio. E ele me manda um áudio. Isso era mais ou menos 6h30 da tarde, o ensaio tinha sido às 10 da manhã. E ele me manda um áudio, e ele falou assim: Emerson, aqui é fulano de tal, do estúdio, que você esteve aqui hoje. Cara, eu não sou evangélico, mas eu estou arrepiado até agora. Simplesmente porque vocês chegaram aqui no estúdio hoje, vocês ensaiaram, vocês não pregaram, vocês não falaram nada, mas eu não consigo parar de me emocionar e de ficar arrepiado. Ele falou: cara, eu não sei o que é, mas a minha vida foi transformada hoje. Aí eu botei no Viva Voz para a galera que estava dentro do carro, falei: gente,
Isso aqui é uma alma, ganhou uma depressão. Eu falei, cara, o que você sentiu é a presença do Espírito Santo, que habita em mim, que habita em você. Jesus é o único caminho que leva para Deus. Você hoje teve uma experiência de conversão, e a tua vida, ele me mandou outro áudio chorando e falou, cara, eu quero é Deus. Eu estou falando com você e estou arrepiado aqui. Então, eu vivi isso de perto e eu estou impactado, porque quando uma alma se converte, a festa no céu. Na festa no céu, Lucão, lá no Estúdio 500, eu fiquei emocionado, queria compartilhar esse testemunho com vocês, porque já houve salvação num simples ensaio. Por isso que Deus te usa nas tarefas ou nas coisas mais simples. É comprando um pão na padaria. Cara, a gente não chegou, a gente não pregou nenhum sermão, a gente não leu Bíblia antes de começar. A gente chegou e, galera, bom dia, beleza, vamos só fazer uma oração. Senhor, abençoe esse ensaio em nome de Jesus, amém? Foi isso que a gente fez. E começamos a tocar, como ouvirão se não há, muda aqui, põe ali e tal. Beleza, coisas simples, coisas que faz parte do nosso dia a dia. Eu quero que você entenda o seguinte, no seu dia a dia, Deus pode estar te usando para salvar alguém. Fica ligado. Você precisa estar ligado aonde você estiver, atendendo no galpão, cortando o cabelo, fazendo uma unha, dirigindo lá no Uber, atendendo alguém, fazendo uma compra. Deus pode usar a tua vida, cara. Não fica esperando um título, que Deus não trabalha títulos, Deus trabalha indivíduos. Em vez de ficar choramingando, pedindo uma oportunidade, Deus te deu o mundo, vai lá, meu irmão. Legal, né? Mas vamos lá para Apocalipse capítulo 2, vamos trocar uma ideia a respeito aqui da carta que... trocar uma ideia, porque a gente aprende, esse texto aqui é um texto que dá muito caldo, mas a gente precisa dar uma sintetizada. Mas eu creio que Deus está agindo, Deus está despertando a igreja nesses dias, mas nós precisamos passar em xeque. Ao anjo da igreja em Tiatira escreva, essas são as palavras do Filho de Deus. Jesus estava falando com João. Lembra, Jesus era que estava dando essa direção para João. Jesus é aquele que é a palavra, aquele que é a espada, aquele que é fogo consumidor, aquele que é amor, aquele que é justiça, é aquele que caminhou com os discípulos sobre a terra, é o verbo que se fez carne, e era esse que estava falando diretamente com João, enquanto João estava numa prisão chamada Patmos. Então ele que estava falando, aquele que é o Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Bronze fala de justiça, né? Conheço as suas obras. Eu quero que você entenda o seguinte, que Jesus conhece tudo a teu respeito. Não adianta querer tirar onda com ele, sabe, querer se mostrar para ele, não adianta, porque ele conhece você, ele sabe o que você faz aqui, ele sabe o que você faz no banheiro, ele sabe o que você faz no seu quarto, ele sabe o que você faz no seu escritório, ele sabe o que você faz quando você está na rua, ele sabe quando está olhando para a mulher dos outros, ele sabe quando está fazendo fofoca, ele sabe de tudo. Ele está falando aqui, eu sou aquele que conheço as suas obras, conheço o seu amor. Aqui ele vem, né, dando aquela elogiada para a igreja de Tiatira, né, porque a única igreja que não recebe elogio foi a igreja que nós pregamos na semana passada, que foi a igreja de Laodiceia, mas ela não recebe elogio nenhum. Mas a igreja de Tiatira também tinha algo a ser elogiado. Ele fala, eu conheço as suas obras, eu conheço o seu amor, eu conheço a sua fé, conheço o seu serviço e a sua perseverança. Eu sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Isso era uma igreja que estava crescendo, uma igreja que estava lutando para crescer crescer na fé, crescer na obra, crescer no trabalho, crescer na perseverança. Eles estavam se esforçando para isso. Você vê que Jesus elogia isso neles. Vocês têm feito muito mais agora do que no princípio. Isso é, vocês são um povo que vocês não desaceleraram, vocês não reduziram o ritmo, pelo contrário, vocês têm crescido, vocês têm perseverado para manter a fé e o ritmo de vocês, o crescimento de vocês. No entanto, e aí que o negócio começa a apertar, quando Jesus chega para falar essa parada de no entanto, de no porém, né? Porém, podia parar por aqui, né? Mas ele chega e fala, só que tem o seguinte, tem uma paradinha que a gente precisa resolver. No entanto, contra você tenho isto, você tolera Jezabel.
Numa época onde a palavra tolerância anda muito na moda, né? Se você discorda de alguma coisa, intolerante. Nós vamos levantar a bandeira da intolerância hoje aqui. Intolerantes a Jezabel. Ele vai dizer que tem contra você aqui que você tolera a Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Olha aí, ó, cuidado, hein? Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Verso 21, eu dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. 23, matarei os filhos dessa mulher, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo, não porei outra carga sobre vocês, tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade, até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele governará com cetro de ferro e as despedaçará como a um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja, ou diz às igrejas. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você sabe que Jezabel é muito falada porque na época em que Elias era profeta, Elias sofreu, Jezabel ela é esposa de um rei chamado Acabe, e ela exercia um poder de influência e de manipulação e de distorção e de controle muito grande. E Jezabel se levantou contra Elias, que era a voz de Deus naquela época, era a voz profética, era o profeta, o homem de Deus. E, sendo bem direto, o espírito de Jezabel se levanta para combater o espírito profético. Eu vou repetir isso aqui. O espírito de Jezabel, ele se levanta para querer destruir ou calar o espírito profético. E nós, como igreja, precisamos nos posicionar, identificar e matar essas vozes jezabélicas. Porque Jezabel tem seus filhos, oh meu Deus do céu, e eu quero falar um pouco sobre isso, os filhos de Jezabel, os filhos do espírito de Jezabel. Esses filhos acompanham toda uma geração profética, cresce profeta, esse espírito vem acompanhando para querer calar, confundir, distorcer, manipular, e ele é sempre muito bem disfarçado. Ele sabe se disfarçar muito bem, ele sabe se infiltrar muito bem, ele sabe se fazer de coitadinho, ele sabe arrumar seguidores para depois ir lá e mostrar as suas garras. Amém? Embora essa expressão espírito de Jezabel seja empregada em alguns círculos, nós usamos muito isso, poucas pessoas entendem como que essa força opera. E aqui não estou falando de uma pessoa. O espírito de Jezabel, ele é um poder celestial, é uma influência, é um poder de influência mundial. Ele está como naquela esfera dos principados e potestades. Lembra que a igreja luta? A nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades que operam nas regiões celestiais. Esse espírito de Jezabel faz parte desses principados e potestades que operam na região celestial. Ele é um poder demoníaco
que transcende fronteiras. Então ele não é uma pessoa específica, é um espírito que tenta calar a voz profética. Mas quando a igreja está na terra, quando a igreja entende quem ela é, o poder que está sobre ela, ela se posiciona e ela denuncia esse espírito de Jezabel, e ele perde força e ele tem que sair. Oh meu Deus, alguém me ajuda aqui. Então, esses poderes incluem espíritos de religiosidade, manipulação, controle, cobiça, perversão e ocultismo. Vai segurando aí, cara. Muitas vezes eles se associam ao espírito de Jezabel para construir fortalezas na mente das pessoas, sabe? E aí muitas pessoas acabam operando e entrando debaixo dessa influência, e alguns até achando que estão fazendo em nome de Deus, mas estão sendo influenciados pelo espírito de Jezabel. Eu sei, não tenho 7 passos da vitória para dar para você hoje, mas eu tenho uma palavra para poder libertar você hoje. Eu tenho uma palavra para poder libertar você hoje. Esse espírito de Jezabel, ele usa da sedução. Sedução, você não pode ligar sua sedução à questão sexual. Mas é na sedução, é do se fazer coitadinho, do necessitadozinho, do tadinho de mim, você precisa me ajudar, todos me odiaram, todos me abandonaram. Isso é um espírito a sedução age dessa maneira também, e o espírito de Jezabel se aproveita disso, porque ele quer arrumar seguidores. Oh meu Deus, eu vou correr aqui. Corro não? Então, nesse verso a gente vê aqui quando ele fala: no entanto, no verso 20, eu tenho contra você que você tolera a Jezabel. Lá em 1 Reis, capítulo 21, 25, vai dizer: ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava. Jezabel, sua mulher, o instigava. Então, a gente precisa vigiar com isso, porque o espírito de Jezabel, ele vai se infiltrando, ele vai querer calar os profetas. Jesus advertiu a igreja de Tiatira sobre esse espírito. Jezabel busca destruir e silenciar os profetas de Deus, porque ao fazer isso ela destrói o testemunho de Jesus, o qual é o espírito da profecia. Lá em Apocalipse 19, 10 vai falar sobre isso, sabe? Cuidado, porque Jezabel, o espírito de Jezabel pode fazer os verdadeiros servos se desviarem. O espírito de Jezabel pode fazer os verdadeiros servos se desviarem. E o pior desviado que existe é o que está dentro da igreja, disfarçado de membro, disfarçado de líder, disfarçado de ovelha, mas desviado dentro da igreja, causando divisão, dentro da igreja, causando confusão, dentro da igreja. Querido, se alguém vier falar com você, querendo levantar algo contra um irmão, e ele não chama uma testemunha para estar com você, ou ele não traz à luz, cuidado que ele pode estar sendo dominado pelo espírito de Jezabel, causando divisão, causando intriga e causando panelinha. Eu vou denunciar, que o Senhor me cubra. Ele vai querer causar divisão e vai querer fazer até aqueles que tinham coração limpo no começo se corromper e achando que estão fazendo o que é certo. Lembra que o diabo veio para fazer 3 coisas, quem sabe? Qual é o ministério de Satanás? Vamos lá, Rampa? Qual é o ministério de Satanás? Qual é o chamado dele? Roubar, matar e destruir. Roubar, matar e destruir. Veja quais são os frutos que você está gerando. Se é fruto de morte, se é fruto se é destruição, se é causando morte de pessoas, pode ser de qualquer coisa, menos de Deus. Cuidado com aqueles que se vitimizam também.
Meu Deus, a Bíblia fala que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, é esse tipo de fruto que a gente tem que gerar. Vamos lá: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Se controle. Ainda que a tua carne queira dar um murro, se controle. Ainda que a tua boca queira abençoar o irmão que está do outro lado, se controle. Porque você não pertence a você mesmo, você tem um dono, você se entregou sua vida, então você tem você representa alguém, tem o Espírito Santo que está sobre você. Então não é como você quer, você tem que botar um guarda sobre a sua língua, um guarda nas suas mãos, vigia o que você faz. Então a gente tem que estar ligado para identificar aqueles que estão à nossa volta. E nós não podemos conhecê-los apenas de maneira superficial, mas de maneira profunda. Oh, meu Deus. Por exemplo, o espírito de Jezabel é inimigo da submissão à autoridade. O espírito de Jezabel não se submete à autoridade. E ele sempre tem as suas justificativas para querer não se submeter à autoridade. Querido, se você está nessa igreja, você está debaixo da minha autoridade, que sou seu pastor, e debaixo da pastora Fernanda. Se você não concorda com a gente, você é livre. Agora, uma vez que decidimos caminhar juntos, a submissão é autoridade, ela tem que existir. Submissão à autoridade não é concordar com tudo, mas é respeitar quem está na liderança. Porque o espírito de Jezabel, ele vai me dizer: você não tem que submeter a ninguém, você é dono do seu nariz, você é dono do seu umbigo, você tem que fazer o que você quiser, você tem que reclamar de tudo mesmo. Espírito de Jezabel, você é discípulo de Jezabel. Espírito de Jezabel não é submisso à liderança, não, ele usurpa a autoridade. Aquele que tem o Espírito Santo, ele tem a mesma atitude que Davi. Davi serviu a Saul, mesmo quando Saul desviou. Você não entendeu? Tem gente que quer o trono antes do tempo, só porque ele tem unção. Só porque ele foi ungido, ele começa a ver os defeitos do líder que está lá. Aí ele fala: eu estou ungido, eu tenho que tirar aquele cara. Deixa eu te falar uma coisa: Saul, Deus trata com ele. Davi, mesmo vendo que Deus havia rejeitado Saul, Davi não levantou um dedo contra Saul. Mas o espírito de Jezabel, ele instiga a rebelião, usando uma falsa justificação. Ele está todo errado, você tem que ir lá, tem que fazer isso mesmo. Discípulos de Jezabel pensam assim, sabe? Então, a diferença mais óbvia entre o verdadeiro intercessor e o indivíduo que opera no espírito de Jezabel é a motivação, ou a força impulsora por trás das suas ações. Deixa eu falar uma coisa: motivação é diferente de manipulação. A motivação, ela é para inspirar a todos. A manipulação, ela quer o controle. A manipulação, ela quer o domínio. A manipulação, ela quer que faça do jeito dela, da maneira dela. Se não for do jeito dela, ela vai destruir tudo. Isso aí é diabólico. Agora, a motivação é eu chegar aqui e falar: levanta e anda, vamos embora, tem algumas coisas para consertar, mas eu estou aqui para inspirar você. A motivação inspira, a manipulação engessa. Eu vou repetir isso: a motivação inspira, a motivação une, a motivação vai gerar em você um desejo de realizar. Agora a manipulação vai querer fazer de você um robô, um fantoche na mão dos outros. Meu Deus, é forte, gente. É forte. Intercessor, interceda com amor.
Profetas, profetizem com amor. Pastores, pastoreiem com amor. Líderes, liderem com amor. Não use de manipulação para querer dominar a vida das pessoas. Houve uma época que tinha uma galera que começaram a fazer um monte de líderes, um monte de coisa, que o líder tinha que se meter em tudo na vida da pessoa, até onde a pessoa ia passar férias, se comprava o carro, se não comprava, se podia namorar, se não podia, tudo tinha que pedir a bênção de líder, pelo amor de Deus. Isso é manipulação. O verdadeiro evangelho não te faz andar num campo minado. Ai, posso ir aqui? Ai, posso ir ali? O que meu líder vai dizer? Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Agora, é sutil. Porque o ministério de Jezabel, primeiro ela tenta conquistar o profeta. Porque ela quer controlar o ministério profético da igreja. Também tenta perverter as vozes proféticas e distorcer as vozes proféticas desses dias, impedindo de desenvolver os seus dons. Você não pode isso, você não pode aquilo, cala tua boca. Ela usa o medo, os filhos. Eu vou ter que correr aqui porque é muita coisa. Não, sério mesmo, gente. Estou pulando aqui para dar tempo da gente. Uma das estratégias do espírito de Jezabel é a bajulação. Está comigo, irmã? Bajulação é um instrumento primário usado pelo espírito de Jezabel. É uma ferramenta usada para abrir a porta de acesso às posições de liderança na igreja. Sabe, embora o elogio às vezes possa ser até sincero, mas isso acaba às vezes sendo distorcido e ela busca obter a aprovação, o reconhecimento daqueles que estão em posição de autoridade. Então esse espírito, esse tipo de gente que está dominado por esse espírito, ele só faz com interesse de ser reconhecido, com interesse de receber uma posição. Não há um coração de servo, há um interesse por reconhecimento, há um interesse por título, e por isso que eu insisto nisso. Deus não trabalha títulos, Deus trabalha indivíduos. Deus não cria líderes, Deus cria servos. Deus cria servos. Meu Deus. Sabe, outra estratégia do espírito de Jezabel, jogar uns contra os outros. Isso mesmo. Jogar uns contra os outros. Tu viu fulana? Falou isso, não sei o que, não sei o que. Vai para outra, tu viu? Não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tu viu? Não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. A gente tem que expulsar isso. A gente vai jogar essas filhas de Jezabel hoje pela janela, para elas caírem de cabeça aberta no chão. Não escandaliza não, parceiro, porque foi assim que Jezabel morreu. Foi assim, você já leu, a gente vai chegar lá, 2 Reis capítulo 9, deixa a tua Bíblia aberta daqui a pouco, porque tu vai ver como é que Jezabel morreu. E quem foi que matou Jezabel? Um rei que foi ungido por Elias. Elias confrontou os profetas de Baal. Lembra que Jezabel era filha de Et-Baal, que não tinha que ter se casado com Acabe, mas Acabe, porque era um banana, se casa com ela, e passou a ser um marido banana, manipulado pela mulher, ia chorar, reclamar para a mulher. Elias se levanta contra esse espírito. Elias se levanta numa época onde a geração estava corrompida, onde o povo não queria saber de Deus, e Deus sempre levanta os seus profetas para trazer despertamento para a igreja, porque não adianta pedir por avivamento se tolera Jezabel, não adianta pedir por avivamento se não há unidade, não adianta pedir por avivamento se há fofoca, não adianta. Primeiro, deixa eu te falar uma coisa, antes o diabo atacava a igreja de fora para dentro, agora não precisa mais, o ataque está dentro da própria igreja.
Não precisa enviar ataque de fora. Deixa eles se confundirem no meio deles, brigarem no meio deles. Porque enquanto eles estão distraindo, brigando no meio dele, a gente pega os filhos deles, a gente pega os adolescentes deles, a gente pega, deixa eles achar que estão crescendo, a gente pega os filhos deles, a gente ataca na família deles, a gente ataca o casamento deles, mas deixa eles achar que está tudo bem porque estão dentro da igreja. Não! Nós vamos nos levantar e dar um basta nisso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eles querem distrair o povo com falsos sonhos e falsas visões. Tive um sonho com isso. Tive uma visão com aquilo. Não estou falando que Deus não dá visão, não. Mas vá para a palavra. A profecia vem para exortar, consolar e edificar. Se não passa nessa peneira, meu irmão, não é de Deus. Outra coisa também, a Bíblia fala que de muito pensar vem os sonhos. Você fica às vezes com o negócio da sua cabeça, da sua mente, encasquetado com aquilo, só pensa naquilo. Aí tu sonha, acha que foi Deus que falou com você. Aí Deus fala, eu falei nada, tu está pensando demais. Aí tem muita gente que usa da estratégia de sonho e de palavras proféticas para manipular a vida dos outros. Mas crente maduro sabe discernir quando é do Espírito e quando não é. Crentes maduros sabem discernir quando é do Espírito e quando não é. E está chegando, esse é o ano da maturidade da gente. Da maturidade. Querido, nós seremos maduros em nome de Jesus. Meu Deus, deixa eu correr aqui. Chantagem emocional. Sabe, elas vão criando pessoas que andam sob a influência do espírito de Jezabel. Eles começam a criar pessoas dependentes delas. A pastora tal não está aqui. O que será de mim? Minha vida acabou, morri. O espírito de Jezabel. Você tem que ser dependente de Deus, meu irmão. Deixa eu te falar uma coisa. Se nenhum pastor estiver aqui, não tem você não? Tu anda com um pastor a tirar cola para o teu trabalho? Tu anda com um pastor a tirar cola no teu escritório? Você não tem que ser dependente de pastor. Nós estamos aqui para ajudar você. Você também nos ajuda. Só que é o seguinte, eu preciso estar firmado na rocha, em Cristo. Não tinha ninguém na cela com Paulo para cuidar dele enquanto ele estava aprisionado por causa do evangelho. Pelo contrário, da cela ele cuidava da gente, ele cuidava do povo. As maiores cartas que ele escreveu é enquanto ele estava preso, sozinho. Para de dar desculpa para não desenvolver espiritualmente, porque alguém não está cuidando de você. É a hora do crente chupetinha tirar a chupeta e amadurecer. Tem gente quem precisa de cuidado de colozinho, de chupetinha, novo convertido. Tem gente que está há 30 anos usando fralda. Porque fulano não cuida de mim. Porque não sei o que, não sei o que. Espírito de Jezabel, eu te denuncio hoje. Chantagem emocional. O espírito de Jezabel, ele sabe o que ele faz? Ele quer desencorajar o pastor local para os membros. Ele quer denegrir o pastor local para os membros. Achei você, querido. Achei você. Está vindo quente? Quem não está é morno, tu é fervendo. A igreja precisa se levantar para denunciar esse espírito. Posso ouvir um amém aqui? Ele quer desencorajar, ele quer denegrir, sabe? Ele começa a falar, o pastor não tem mais tanta unção assim. O pastor está com as mensagens meio esquisitas, muito duras. Vai fazer as campanhas que você quer ir por aí. Não, o pastor não está com as palavras meio esquisitas. Não dá muita ideia, não é? Eu acho que ele não está muito. Eu acho muito legal, não. Vou aqui para o YouTube assistir a mensagem no YouTube. Vai? Sabe, o espírito de Jezabel
Às vezes ele vem disfarçado de uma espiritualidade linda. Vamos fazer uma reuniãozinha de oração só nossa? Junta 5zinho, 6zinho, fazer uma reunião de oração e exclui toda a igreja. Como se aquele grupinho fosse o salvador do Brasil. Quem salva é Jesus, meu irmão. Aliás, amanhã começa nossa semana de oração, de 10 às 11 da noite. Para você que não vinha porque achava cedo demais 6 da manhã, quero ver tu vir amanhã de 10 às 11 da noite. Engraçado que para churrasco 10 da noite tá bom, para jogo de bola 10 da noite tá bom, para ir no cinema 10 da noite tá bom. Eu quero ver agora, vim para oração de 10 às 11 da noite, de segunda a domingo. Mas pastor, domingo tem culto. Termina 9h30, meia horinha para ir no banheiro, beber água e 10 horas orando. E o senhor também. Amanhã estaremos aqui, 10 horas da noite. 10 às 11. Não tem louvor para massagear o seu ego, te fazer emocionar. Não, é oração. Amém? Querido, essa parada vai virar na oração. Entendeu? Agora eu vou começar a pregar. Então, o espírito de Jezabel, ele acompanha as gerações, pastor Léo. E ele vem na cola do espírito profético. Onde aparece o espírito profético, ele de Jezabel cola. E lógico que às vezes a gente está tão preocupado com coisas estruturais, organizacionais, eventos, uma série de coisas, e não atentamos para isso. E aí o que acontece? Tudo que você alimenta, tudo que alimenta cresce. Então, manipulação, ele quer o controle, ele quer controlar o púlpito, ele quer controlar a liderança. Como eu já disse aqui, da diferença da manipulação e motivação. Motivação é para todos, a manipulação é sempre para agradar alguém. Segunda coisa, ele ataca os casamentos. Imoralidade sexual, luxúria, desejo desenfreado por coisas sexuais, por prazeres sexuais a qualquer custo, sem limite nenhum. Pessoas que são incontroláveis sexualmente falando. O cara é viciado, não é só o cara ou a cara, viciado em pornografia, viciado em obscenidades, viciado em piadas imorais, viciado em sites pornográficos, viciado numa série de coisas. Esse espírito, ele está falando, está dentro aí da igreja. Cara que não se sacia só com a sua mulher, não se sacia, ele tem que ter os biscates, ele tem a mais ter matrimônio de filial. Então esse espírito é um espírito de imoralidade. Então, querido, é bom cortar agora. Hoje é o dia de matar esse negócio de fome, sabe? Espírito que não respeita a autoridade, não respeita, não reconhece. Espírito da pornografia, tudo aquilo que vem para destruir os casamentos. Deixa eu falar uma parada, cuidado com esse negócio de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, de direct. Aí marido, aí mulher, vou te falar uma parada séria, dá as senhas. Mas e a minha privacidade? Você está casado, parceiro, não tem privacidade. Me ajuda, pastora Rafa. Me ajuda, pastora Rafa. Me ajuda. Não. Eu tenho direito. I'm so sorry, baby. Quer se livrar de problema? Dá a senha, parceiro. Porque pior é a desconfiança. A desconfiança. O espírito de Jezabel, ele é o espírito que atua por trás da desconfiança. Aí a desconfiança gera o medo, insegurança, que é tudo ligado ao espírito de Jezabel. Aí o medo distorce a tua visão, te faz enxergar fantasma onde não existe.
Porque tudo começou de maneira sutil. Às vezes nem tem nada, cara, mas a desconfiança gerou a insegurança que gera um medo. Eu estou te falando de coisa que eu conheço, dá licença. Eu conheço essa parada, eu atendo coisas assim. Então, muitos problemas poderiam ser resolvidos se houvesse transparência, verdade. Escuta o que o teu pastor está te falando, pelo amor de Deus, você não vai... Olha só, eu lavo as minhas mãos. Senhor Deus, o senhor está vendo que eu estou pregando isso hoje. Você não vai poder dizer que teu pastor nunca pregou sobre isso. Agora, meu papel é pregar. O que você vai fazer com isso? It's your problem. É problema seu. Eu lavo as minhas mãos porque eu estou falando. Agora, o que você vai fazer com isso? Você vai dar conta a Deus. Porque você não só vai ser julgado pelo que você fez, mas pelo que você ouviu também. Nunca ninguém pregou isso para mim. Pregou lá no dia 9 de fevereiro de 2020. Tu estava sentado lá com a blusa... Não vou falar não. E... Vai, né, eu ia falar uma cor qualquer. Vai que o cara tá, quando tem alguém com a cor, e aí vai achar que eu estou de marcação... E não estou, não é mensagem encomendada. Eu estou aqui debaixo da revelação do Espírito Santo. Outra coisa, cuidado, porque o espírito de Jezabel, ele quer destruir o teu casamento. Então cuidado com as tuas amizades. Você vai deixando de ter tempo para a tua família, tempo para os teus filhos. Mas Jezabel tem tempo para tudo isso. Jezabel tem tempo para o teu marido, tem tempo para o teu filho, tem tempo para a tua esposa. Porque não é o gênero, é o espírito. Você está entendendo? Que é o espírito que está querendo, vai matar mesmo. Capeta miserável. Sabe? É um espírito. Mas Deus está levantando homens e mulheres na unção e no poder de Elias. Uma geração para destronar Jezabel, para expulsar ela do nosso meio, para denunciar. Entenda uma coisa aqui, Pan. Olha para mim. Não estou falando sobre pessoas, estou falando sobre um espírito. Quem está me entendendo, diga amém. Para depois não falar que eu fiquei mandando recado para ninguém. Se eu tiver um recado para você, eu vou falar para você. Eu estou falando sobre um espírito que já atua na igreja desde essa época aqui que João escreveu. Outra coisa que o espírito de Jezabel provoca: depressão. Nunca se viu numa geração tão depressiva como a nossa de hoje. Adolescentes de 12 anos deprimidos, de 13 anos, de 15 anos deprimidos, se cortando, querendo morrer. Eu falei quando sofri o acidente em Angra dos Reis, eu fui levado, e a pastora se machucou e foi para o hospital. Eu fiquei sentado com a assistente social, que por sinal é uma irmã em Cristo também, e nós ficamos conversando por horas, ela falando, e toda hora, de vez em quando ela saía e voltava, ela falou: pastor, eu atendo por dia nesse hospital, por dia, 3 tentativas de suicídio de adolescentes entre 13 e 15 anos, 3 por dia. Ela falou: final de semana o número é maior, chega a 6, 7. Nós passamos isso, foi em dezembro. E ela falou: todo dia 3. E que é isso? É o espírito de Jezabel querendo ceifar os nossos filhos, atuando na tua mente, dizendo que você é fracassado, que você é derrotado, porque você não tem o que o outro tem, porque você não tem a casa que o outro tem, porque você não dirige o carro que o outro dirige. E aí ele entra na luta do ter. Você precisa ter, aí você não consegue, porque não é para você. E aí você entra no mundo de comparação, aí deprime, porque acha que a vida no Instagram, ela é linda. Ei, querida, é tudo fake. Todo mundo no Instagram usa filtro, tira onda com carro que não é seu, tira onda com roupa falsificada, tira onda com um monte de coisa, e tu achando que ninguém está bombando, e ele está tudo falido, mas se fazendo de bonitão. Seja quem você é, se alegre com o que Deus te deu.
Se alegre com o que Deus te deu. Se alegre porque você é salvo, nascido de novo, porque Ele te perdoou dos seus pecados. Se alegre nisso. Não deixe que isso roube a tua alegria. Eu lembro que Davi orou: restaura em mim a alegria da tua salvação. Cara, tu está deixando de ser, tu não se alegra pela salvação, tu está triste por causa de uma postagem. Tu está triste porque não conseguiu o tênis dos seus sonhos, porque não consegue ter a bolsa do Louis Vuitton, ou da Gucci, ou da Michael Kors, ou da Renner, seja lá qual é a tua. Cara, tu é salvo. Eu vou repetir de novo: tu é salvo. Eu gosto, assim, a citação de Davi, quando ele é confrontado com o pecado, porque ele cai em adultério, ele peca, e Deus vem e dá-lhe uma chapuletada nele, e ele tem que fugir, e quando ele não repreendeu o seu filho também, Davi teve sérias confusões na sua vida, mas ele tem que fugir, porque ele não queria encarar, enfrentar o próprio filho, ele deixa tudo para trás, e quando ele é confrontado pelo profeta a respeito do adultério dele, ele escreve o Salmo 51, e você não via ele pedindo para Deus manter o trono dele, você não viu para Deus manter, ele orando pedindo para Deus manter os bens dele, o tesouro dele, a coroa dele, a conta bancária dele. Ele faz um pedido: só não retires de mim. Eu te peço uma coisa: eu não estou nem aí para coroa, eu não estou nem aí para trono, eu não tenho aí se eu sou número 1, número 10, eu não estou nem aí, eu só peço uma coisa: não me expulses da tua presença e nem tires de mim o teu Santo Espírito. Aí ele fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Oh, restaura em mim a alegria da salvação. Estou falando que eu tinha que correr. Desencorajamento. Outra estratégia de Jezabel. Não faz não. Vai não, vai dar certo. Não vai dar. Ih, se eu fosse você, desistia. Desiste. Já acabou mesmo, esse casamento já era, desiste. Teu ministério nunca vai acontecer. Olha de onde você veio, olha que é teu pai. Olha a tua história. Sai fora disso. Desiste disso. Abandona o teu chamado, abandona isso. Ah não, olha eu aqui, estou há 30 anos tentando acontecer nada, acho que tu vai conseguir. Eu preguei essa mensagem no primeiro culto, não com tantos detalhes assim, por causa do tempo, mas eu contei uma época onde tentaram me desencorajar. Eu tinha composto uma música, eu estava noivo da pastora Fernanda, estava namorando a pastora Fernanda, não era nem noivo ainda. E duro, pense em alguém duro. Você já conheceu alguém duro? Não, você não conheceu ninguém duro. Não. Eu estou falando duro de não ter 35 centavos, que na época era passagem para pegar o ônibus, para ir para Irajá namorar a pastora Fernanda. Era nessa época, pastora Rafa. Não tinha 35 centavos. Uma vez ou outra, minha mãe daqui testemunha, a gente catava as gavetas lá, porque às vezes meu pai me dava um dinheirinho, no começo do mês, tal, começando com o estúdio, mas acabava rápido. Eu estava duro, estava na dureza, e eu tinha feito uma música. Tá dó. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a tua mão, o seu... Compus essa música. E aí começamos a tocar. Aí a música pegou, eu toquei na convenção da Donep. Carlinhos Félix tocou essa música a primeira vez em público na convenção da Donep. Depois a pastora Fernanda gravou essa música num álbum bem maior. Estava eu um dia em casa, duro. Recebo uma visita de uma pessoa muito conhecida. E queria falar contigo dentro do estúdio. Botou a mão no bolso, pegou um paco com R$2.500. Em 95, corrigido,
Quanto que daria hoje, 2014? 10 mil? Sério? Mais de 20? Irmão foi generoso, hein? Em 95. Né? Por aí, tá? Vamos ficar em 15. Cara, eu gostei dessa música que você fez aí. É o seguinte, cara, você está aqui no morro. Ninguém conhece você. E a minha banda é muito conhecida. Eu trouxe aqui um papel, eu trouxe esse dinheiro para você me vender essa música. Só que eu vou botar meu nome como autor. Porque com a gente a música vai estourar. Com vocês aqui, né? Até pode nunca acontecer nada. Você está aqui. Tipo, outra palavra. Desiste, cara. Passa para mim. Não venda o teu tesouro. E eu falei, cara, não está à venda. Não vou vender. Eu estou precisando muito dessa grana. Mas eu não vou vender. Tem certeza? Não vai acontecer nada, cara. Eu falei, tenho certeza. E a pastora Fernanda comigo. E a gente assim, quando ele saiu, a gente começou a chorar. Eu chorava de raiva ao mesmo tempo e de angústia. Raiva, lógico. Sou humano. Raiva da proposta. E raiva de não ter aceitado. E precisando da parada. Sempre vai surgir gente para querer desencorajar você, dizer o que você tem não serve para nada, dizer que para você desistir, uma série de coisas. Permaneça firme. O espírito de Jezabel quer paralisar os profetas. E às vezes ele quer pegar o que o profeta tem de precioso, não é para usar não, para engavetar, porque já enxergou onde você pode chegar. Você não entendeu isso. Você não entendeu. Cuidado com as propostas, que às vezes não é para beneficiar você, é para te abençoar, é para paralisar você. Porque já enxergaram o que você mesmo não viu ainda. Esse espírito conseguiu matar João Batista. A Bíblia fala que João Batista veio no poder e na unção de Elias. Mas João Batista denunciou o pecado de um rei que estava tendo um caso com uma mulher que não era dele, era a cunhada dele. E ele denunciava: o que você está fazendo não é certo, essa mulher não é tua. Porque profetas verdadeiros falam o que Deus manda. E ele vem, e a palavra era: arrependa-se, 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 arrependa-se. Lá em Apocalipse nós lemos que Deus falou que eu dei tempo para vocês se arrependerem e vocês não quiseram. Então não tem desculpa para se Deus ceifar alguém aqui e ela não se arrepender, porque ela já ouviu o que tinha que ouvir. E Deus está falando que tudo tem um limite, inclusive o tempo de espera de Deus. Meu irmão, é o que está na Bíblia. Eu dei tempo para eles se arrependerem, mas eles não quiseram. Só que ali naquela dança da filha de Herodias, o rei, seduzido por toda aquela, porque a sedução é a estratégia do espírito de Jezabel, me pede o que você quiser, meu bem, que eu te darei o céu e o meu amor também. Peguei um empréstimo. Eu quero a cabeça de João Batista numa bandeja. O diabo achava que estava ganhando ali, só que já tinha alguém na terra. Só que já tinha alguém na terra, a qual João Batista havia batizado. E o mesmo poder e a unção estava sobre ele agora. Jesus Cristo, Rei dos Reis, o Verbo que se fez carne, e essa mesma unção estava sobre ele. João Batista morreu, mas Jesus já havia se levantado.
E Jesus, quando subiu aos céus, lá em João, ele vai dizer: eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei para vocês aquele que está em mim, o Espírito Santo de Deus estará com vocês todos os dias. O Espírito Santo é o poder que você precisa para destronar Jezabel, para encarar Jezabel, para dizer: oh meu Deus, alguém me ajuda? Os filhos de Jezabel são a luxúria, o medo, o desencorajamento e a depressão. Esses são os filhos de Jezabel. Eles atacam nessa área: insubmissão, divisão. Meu Deus, Jezabel odeia os profetas, ainda que ela confesse que ame os profetas. Mas aí, lá em 2 Reis, capítulo 9, verso 30, havia um rei chamado Jeú, que havia sido ungido por Elias. No verso 30 vai dizer, lembra que Elias pediu: Senhor, me tira dessa parada aqui que para mim já deu. Ele teve medo da mulher, porque Jezabel ameaçou ele. Essa é uma outra estratégia de Jezabel, a ameaça. Vou fazer isso e aquilo. Ameaça, intimidação. Mas eu gosto dessa palavra, eu vou falar de novo, que você já está cansado de ouvir. Que toda vez que Jezabel manda um mensageiro dela, Deus também envia o dele. Essa é uma frase clássica que eu uso. Jezabel manda um mensageiro a Elias para dizer: amanhã essa hora tu está morto. Deus manda um anjo para dizer: levanta e come e bebe, porque não acabou ainda o teu caminho. Decide debaixo de qual palavra você vai andar. Você vai acreditar no mensagem de Jezabel, ou vai confiar naquele que veio do alto, no anjo que desceu para te falar: levanta, come e bebe, porque não acabou ainda a minha obra com você. Ainda tem um caminho para você, ainda tem coisas para você fazer, ainda tem um ministério para você tocar. Levanta, come e bebe. Sempre que Deus, interessante que Ele colocou água e pão. Água. O quê? Água e pão. Há algo para sustentar você no meio dessa luta toda. A palavra também representa o Espírito. O Espírito em movimento. E o pão, a palavra. O pão que te alimenta. E a água que te lava, que te renova. Lava o teu rosto, lava as tuas mãos, bebe dessa água, coma desse pão, levanta. Faz o seguinte: unge Jeú como rei e Eliseu como profeta. Vem cá você. Vem cá você. Só fica aqui, só para relembrar, só para ilustrar. Unge Jeú e unge Eliseu. Um governa, outro profetiza. O que governa sustenta o ministério profético, mas ambos caminham juntos. O óleo é o mesmo, a unção é a mesma, mas as funções diferentes. Não tem a unção para comissário, a unção para médico, a unção para isso. O óleo é o mesmo, mas as funções são distintas. E aí o rei chega no versículo 30 do capítulo 9. Em seguida Jeú entrou em Jezreel,
Ao saber disso, Jezabel pintou os olhos, ela gosta de aparecer, arrumou o cabelo e ficou olhando de uma janela do palácio. Quando Jeú passou pelo portão, ela gritou, ela é escandalosa: como vais, Zinri, assassino de seu senhor? Ele ergueu os olhos para a janela e gritou: quem de vocês está do meu lado? 2 ou 3 oficiais olharam para ele. Então Jeú ordenou: joguem essa mulher para baixo. Eles a jogaram e o sangue dela espirrou na parede e nos cavalos, e Jeú a atropelou. Fica em pé no seu lugar. Ei, abra a janela da tua vida e você vai jogar os filhos de Jezabel por ela hoje. É medo, é desencorajamento, é luxúria, é depressão, é angústia. O que tem te afligido? Joga fora hoje, porque a mesma unção que estava sobre Elias, Eliseu, João Batista, Jesus está sobre você.